O noticiário da semana passada trouxe 3 casos emblemáticos em relação ao futuro, né? Em relação à existência. Um deles deu conta que um casal vendeu todos os seus bens e passou a viver como observadores espirituais no leste da Ásia. Eles entenderam que a administração dos seus bens não estava trazendo mais qualquer sentido para a vida desse casal e foram embora. O outro caso revelou o seguinte: um grupo de pessoas acabou comprando uma pequena área aqui no interior de São Paulo e nesta área eles pretendem construir uma espécie de uma vila. As casas são modulares, todas serão iguais e haverá áreas em comum, né? Bom, isso já existiu, né? Área, por exemplo, de musculação, área de recreação, churrasqueira, piscina, um pequeno lago. Aí pode me dizer o seguinte: fala, bom, mas isso já existe. Sim, mas existe, mas esse grupo tem mais de 60 anos e eles querem ter companhia quando chegarem a degraus mais altos da idade. Não querem curtir a solidão da idade mais avançada. E o terceiro caso mostra como ficou a casa, a mansão do Clodovil Hernandes, né, estilista e ex-deputado federal. A casa está completamente deteriorada. Essa casa ficou muito famosa lá em Ubatuba, e onde ele tinha, inclusive, uma capela em homenagem à sua mãe. Dos 3 casos, né, tanto desses que compraram essa área, como também do casal, revelam uma preocupação de não dar problema para os outros no futuro. Ao contrário do Clodovil, que não tinha descendentes, não fez um testamento, e aí até hoje as pessoas sofrem quanto ao destino da sua mansão. Um gesto de egoísmo do Clodovil, que era uma pessoa muito inteligente, muito sensível e uma pessoa com uma visão diferenciada do mundo, né? Mas mesmo assim o Clodovil acabou deixando esse problemão para as entidades públicas e para pessoas que estavam ao seu entorno também. É isso aí, a vida é feita de escolhas. Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 22 de abril, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Ótima semana para todos nós. Eu já vou batendo um papo desde já com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Que acompanha o nosso Farol de Limeira. Opa, deu uma picotada no som, mas agora está tudo normal. Zé, em outros tempos, hoje a gente estaria comemorando a descoberta do Brasil, né? É verdade, Beto. Eu estava olhando no calendário, né, naquela folhinha que eu sempre gosto de ter em casa,
e eu vi a bandeirinha do Brasil ali em cima do dia 22 hoje, né, Beto? Ontem nós tivemos aí feriado de Tiradentes, pouco se falou no assunto, né, Beto? Por cair no domingo, né? Quase ninguém comentou aí. E hoje, lógico, né, é uma data que marca aí, né, o descobrimento do Brasil, né, Beto? Mas também pouco se fala, né, no dia 22 de abril, aqui em nosso país, né? Você acha que se o Brasil fosse descoberto por espanhóis, a nossa história seria muito diferente? É a mesma coisa, Zé? Olha, Beto, eu nunca parei para pensar muito, mas eu acho que seria um pouco diferente, sim, viu? Eu acho que tem muitos países também que foram colonizados pelos espanhóis, né, Beto? Alguns estão em piores condições que nós e outros estão em melhores condições, né? Então é difícil a gente fazer esse exercício, né? Mas sei lá, né? Como um palpite meu, eu acho que a gente estaria um pouco melhor. Tá certo. Bom, Encinas, infelizmente você tem aí registros de fatalidades esse final de semana que envolvem pessoas jovens aqui na nossa cidade. Vamos ao resumo desses acidentes, Encinas. Verdade, Beto. Olha só que coisa, né? O trânsito aí fazendo vítimas e vítimas jovens, né, Beto? Isso que deixa a gente ainda mais triste. Três jovens aí com menos de 30 anos de idade perderam a vida em acidentes que ocorreram, Beto, principalmente aí no sábado, né? Um deles, Beto, aconteceu na rua Alferes Franco, no centro de Limeira, né? Isso é, já na madrugada de sábado, né? De sexta para sábado, um rapaz de 25 anos, Beto, o Vinícius Passos Florencio, ele conduzia um Ford Focus, estava subindo, né? A rua Alferes Franco, e ele acabou, Beto, perdendo o controle do veículo ali nas imediações do asilo, né, do asilo João Quil Filho. Quando ele passou pela esquina ali, onde tem a rua do asilo, Beto, ele perdeu o controle e acabou se chocando contra uma placa de sinalização e, posteriormente, o carro acabou batendo violentamente numa árvore. É uma árvore bem antiga, Beto, dá para ver pelo tronco dela que é uma árvore grossa, né, bem antiga, que fica ali quase em frente à creche Murilo Mendes. Para as pessoas se localizarem, Beto, é onde funcionava ali o salão de festas da Igreja Santa Terezinha, né? Muitas pessoas mais antigas vão se lembrar que, né, que a Igreja Santa Terezinha sempre teve ali um salão de festas, né, que era mantido ali pelo padre Arlindo Reato. E esse salão de festas, Beto, acabou sendo alugado pela prefeitura para sediar, né, essa creche aí já há alguns anos, porque o prédio onde funciona a Escola Murilo Lemos passa por reformas até hoje. Então, Beto, o Vinícius, né, ele foi estudante da Unicamp, inclusive a universidade até postou, né, em suas redes sociais, Beto, uma nota de pesar, né, lamentando a morte aí do Vinícius, que foi estudante aí, né, ele concluiu o curso, Beto, é, eu tenho aqui, ele graduado, né, em análise e desenvolvimento de sistemas. Ele estudou entre 2016 e se formou em 2020, né? Então esse jovem de 25 anos aí, lamentável, né, acabou sofrendo esse acidente ali na rua Alferes Franco, batendo com o carro e o carro acabou capotando. Assim que o SAMU chegou, Beto, para socorrê-lo, né, minutos depois já reparou, né, já observou que ele havia falecido no local, né? Uma notícia muito triste. Bom, Beto, outro acidente aí que também chamou muita atenção aconteceu na noite do sábado. Um casal, Beto, estava numa moto, né? Um jovem, né? O Giovanni Felipe Brunharo tinha 28 anos. Ele estava aí na garupa com a Larissa Fonseca Brito, de 27 anos. Os dois, Beto, seguiam pela SP-133, né, a rodovia João Herman Neto, aquela que liga Limeira a Cosmópolis. Eles estavam seguindo, Beto, no sentido de Cosmópolis para Limeira.
E aconteceu o acidente da seguinte forma, Beto. Inclusive foi até a esposa do condutor do veículo Celta que informou a polícia. Segundo ela, tinha um veículo à frente do seu carro, do carro em que ela estava com o marido, e esse veículo ultrapassou um caminhão, né, na rodovia ali SP-133. O marido dela decidiu também fazer a ultrapassagem, né? Ali, vamos lembrar, né, Beto, é uma pista que tem ali, que você tem que respeitar ali a sinalização, que ela é mão dupla ali, né, Beto? Se você invadir a pista contrária, você corre o risco de atropelar e matar alguém, né? E foi exatamente o que aconteceu. Assim que o marido. Bem perigoso. Sim, Beto, porque ali tem muitos caminhões que trafegam, né, Beto? Ali a gente vai lembrar, tem ali também Cosmópolis, fica próxima de Paulínia também, né, Beto? Então tem muito caminho. Eu me lembro que quando fazia muitas reportagens aí, quando eu trafegava por essa rodovia, o tráfego de caminhões ali é intenso, Beto. Tem muito caminhão que passa aí por essa rodovia para transportar combustível, principalmente, né? E acabou acontecendo esse acidente. E além desses dois acidentes com 3 vítimas fatais, Beto, tivemos um outro acidente em que o condutor, né, um homem de 44 anos, ele estava aí conduzindo um Peugeot ali pela Avenida Lauro Correia da Silva, Beto, já naquela parte, já depois do Jardim do Lago, do Jardim São Lourenço, mais para frente, Beto, ele estava ali no sentido bairro centro e acabou também perdendo o controle do seu veículo, aí, do Peugeot, e bateu contra um poste de energia elétrica. E no momento da colisão ele acabou batendo a cabeça no carro, foi socorrido aí pelo SAMU e internado na Santa Casa. Não temos mais informações, mas de acordo com o pessoal que fez aí o resgate, né, também ele estava ferido gravemente aí, então, ou seja, foi realmente, né, um fim de semana aí muito violento nos meios policiais, principalmente em relação a acidentes de trânsito, Beto. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Bom, vou bater um papo com o Cláudio Bontori, mas antes, uma rápida pincelada, alguma zebra nesse final de semana do Campeonato Brasileiro, algum resultado surpreendente, tudo normal? Eu acho que foi mais ou menos tudo normal, né, Beto? Tivemos alguns resultados expressivos aí, né? No caso, a vitória do Botafogo, mas também teve relação a ver expulsão do time do Juventude, né? E o São Paulo também se aproveitou disso, né, Beto? Jogou praticamente aí o segundo tempo inteiro com 2 jogadores a mais e acabou vencendo por 3-0. Então, esses times aí tiveram um pouco mais de condições, a vitória ficou facilitada pelas expulsões do adversário, né? Demais, né, Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo bem xoxo, né, Beto? Os dois times com mais medo de perder do que tentar ganhar o jogo, né? Então foi um 0-0 e não foi muito legal não, né, Beto? Eu não gostei do jogo. O Corinthians perdeu mais uma, né, Beto? Está em crise, precisa de recuperação e estão dizendo até que o técnico está ameaçado também, né, Beto? O Antônio Oliveira, aí, o português, já com 3 jogos e o Corinthians não fez nenhum gol ainda no Campeonato Brasileiro, então começa a ficar ameaçado, né? Então é isso, Beto. O Palmeiras empatou, o Corinthians perdeu e o São Paulo venceu nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Você sabe que fazia muito tempo que eu não acompanhava um programa de esportes, né? Principalmente de domingo, né? Que eu particularmente acho deprimente. Mas de qualquer forma, ontem eu fiquei acompanhando aí um programa, tinha que fazer, fui fazendo minha bike num horário esquisito ontem, 7 horas da noite, acabei acompanhando o programa do Neto, lá com as moças lá da Bandeirantes. No final do programa, eles dedicaram meia hora para falar do Corinthians. Olha, o Corinthians está uma bagunça, que faz muito tempo que não acontecia algo que está acontecendo no Corinthians agora. As pessoas estão simplesmente se aproveitando do cargo, venda de jogadores, denúncias de enriquecimento ilícito. Olha, o Corinthians está vivendo um momento fora do gramado, muito pior do que dentro do gramado, viu? Lamentável o que está acontecendo com o Corinthians. E outra, briga entre, né, os dirigentes, né? O presidente está brigado com o diretor de futebol, que por sua vez está brigado com o presidente do conselho.
Ou seja, é uma confusão, né, Beto? E o presidente já disse que vai provavelmente mandar embora, aí, demitir o tal do Rubão lá, que é diretor de futebol, ou seja, tá uma confusão tremenda. E isso, Beto, lógico, você gosta do futebol assim como eu, isso aí reflete diretamente no elenco, né, Beto? Quando tem essa confusão toda na diretoria, é muito provável que isso acabe afetando o rendimento aí dos atletas, dos jogadores. Então, precisa sanar esses problemas externos para depois, né, tentar recuperar o time aí dentro de campo, né? É isso aí. Valeu, Zé. Ótima semana. Até amanhã. Um grande abraço. Um abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Vai ter um papo agora com o Antônio Cláudio Bontorim, que está na redação da Tribuna de Limeira. Bontorim, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Um ótimo início de semana a todos. Nesta segunda-feira aqui, fora o friozinho do fim de semana, já amanheceu mais quente, né? E a tendência é esquentar ainda mais. E com algumas informações interessantes, algumas notícias até certo ponto curiosas, né? E nós estamos tocando aí, começando a semana, basicamente quase que a última semana de abril, né? Então a gente já vai indo aí pelo primeiro quadrimestre encerrado do ano. Um terço do ano já está indo embora, cara. Exatamente, exatamente. Bom, semana que... bom, eu gostaria de prestar um depoimento. Você de vez em quando vai para São Paulo também. Eu fui levar a Márcia nesse final de semana. Agora foi aniversário da minha enteada, da Fabiana. E São Paulo sempre é uma cidade muito agradável de final de semana, né, Bontorinho? Porque ela fica com o trânsito bem tranquilo, né? Você se desloca com uma certa facilidade. Agora, o que me chamou a atenção, assim, quer dizer, sempre chama atenção, né? Mas o custo de vida lá em São Paulo é uma coisa proibitiva, né Bontorinho? Beto, é proibitiva sim, viu? Eu estive recentemente em São Paulo, há cerca de 30 dias, né, um mês, visitando a participação do meu filho André numa exposição lá no Paço das Artes, né, numa exposição de artes plásticas, de pinturas, né, de quadros, e realmente está pela hora da morte, né? Nós fomos almoçar lá num boteco, porque lá você sabe que tem muito boteco gostoso para se almoçar, né? E esse boteco chama-se, né? O Recanto do Acarajé, né? Tem um mestre, um masterchef muito, muito, muito legal. Ele vai pelas mesas, né? Bem simples, com mesas antigas, aquelas mesas de madeira que rachadas. Um ponto do local. E realmente, Beto, é tudo bem caro. A alimentação, principalmente quando você vai para um restaurante, né? Você percebe esse aumento. O custo de vida em São Paulo realmente para quem mora em São Paulo, né? E tem assim uma renda que lhe possibilita e vai tranquilo, né? Vai assim numa boa, sem problema nenhum. Mas é problemática essa questão do custo de vida mesmo, Beto. Motorinho, vendo o noticiário hoje, eu me assustei porque tá certo que a gente se desliga um pouco do noticiário final de semana, mas nem tanto assim. Me assustei porque eu não tinha ideia da manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Fiquei sabendo apenas hoje, né, no noticiário, principalmente do jornal O Globo, que é o jornal carioca. Eu falei, nossa, teve manifestação do Bolsonaro em Copacabana, eu nem vi. E aí? Parece-me, Beto, que foi mais assim de última hora, não tinha nada pré-anunciado, né? Eu fiquei sabendo dessa manifestação no início da semana, mas não tinha ainda uma percepção do que seria. Foi uma tentativa de fazer uma parecida com aquela que houve na Avenida Paulista. Os discursos basicamente foram os mesmos, né? Os pedidos de anistia
para os que participaram do quebra-quebra lá em Brasília em 8/1, né? É um pedido de anistia evidente com interesse próprio, que se houvesse essa anistia, o próprio Bolsonaro estaria nela, né? Sem agressões da parte dele ao STF, mas o Silas Malafaia, esse não poupou palavras, né, novamente, contra o Alexandre de Moraes, que, aliás, está um tanto quanto que questionado também pelos seus próprios pares, né, no STF. Mas foi um ato que, segundo a USP, né, segundo os estudos de georreferenciamento da USP, como eles fizeram aqui em São Paulo, segundo a USP, tinha 33 mil pessoas nesse manifesto lá em Copacabana, né, que durou menos que o de São Paulo, foi na hora do almoço, e aqui em São Paulo foram 180 mil, né? Alguns estão aí acreditando que o bolsonarismo está assim numa fase de redução dessa participação mais ativa das pessoas, né? Mas na realidade o que está se fazendo muito menos que um ato, né? Conforme eles próprios dizem, pela liberdade de expressão. Eles elogiaram muito o Elon Musk, né? Teve um deputado que até no final lá discursou em inglês para o Elon Musk entender o que era, né? E sobre a questão da liberdade de expressão, né? Por causa da retirada dos perfis, o que acontece em outros países democráticos também, como Estados Unidos, né? Que muitas redes sociais retiraram o perfil do Donald Trump de circulação, né? Então, isso não é uma questão só do Brasil, mas é uma questão do mundo inteiro. Então, a tônica foi essa. A tônica foi, novamente, a questão da liberdade de expressão, pedido de anistia para os participantes do 8/1, né? E o elogio ao Elon Musk. No mais, sem faixas, sem cartazes, sem agressões verbais, com exceção do Silas Malafaia, né? Foi um ato tranquilo. Então, parece-me que agora estão se pensando em fazer esse ato aí mais em outras capitais, mas é mais uma forma, Beto, de levar os candidatos regionais ao palanque. Seria uma espécie de propaganda política antecipada? Seria, mas na realidade não, porque não está se pedindo voto, né? Está apenas se apresentando essas pessoas, né? Como candidatos a prefeito, a vereadores, porque são eleições municipais. Então, está sendo muito utilizado para isso, Beto, para levar o conhecimento daquelas pessoas que são os candidatos para serem votados pelos bolsonaristas, né? Enquanto eles não pedirem voto, não se caracteriza como propaganda antecipada, embora com certeza isso é uma propaganda antecipada, né? Então vamos ver se vai ter mais eventos dessa natureza. O 21 de abril foi escolhido justamente em razão da questão do Tiradentes, né? Que foi um feriado nacional, né? Não percebido porque caiu no domingo, né? Mas é isso aí, Beto. Foi a tentativa de repetir o ato aqui de São Paulo, né? Mas se você levar em consideração um domingo quente, um feriado, um domingo ensolarado no Rio, até que 33 mil pessoas é muita gente, assim como 180 mil foi aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Mas essas manifestações já atraíram mais pessoas do que essas pessoas que estavam lá. Então é isso aí, Beto. Nós estamos vendo essas manifestações e essas manifestações sendo utilizadas para apresentar os candidatos de outubro, né? Os candidatos nos municípios. E antes da gente fechar, também gostaria de uma análise. Seu aniversário de Brasília nesse final de semana, né? 64 anos. Você já chegou à conclusão
que se levar a capital federal para o Planalto Central foi uma boa, não foi? O que você tem a dizer sobre isso, hein? Você sabe que a Brasília é uma cidade sui generis, né? É uma cidade planejada, né? Aquela história do formato de um avião, né? Com as asas sendo os bairros e coisa e tal. Mas eu acho que foi um mega projeto do Juscelino, né? Um tanto quanto que até megalômano, né? Porque acabou jogando o Brasil numa dívida aí muito grande, né? E todos sabem que essa dívida aí persiste e foi ampliando, evidente, com as outras dívidas, né? Eu acredito que não haveria essa necessidade de transferência de capital, né? Então, as capitais normalmente são uma cidade, né, em todos os países do mundo, e não foram cidades feitas para serem capitais como Brasília, né? Mas a gente esperava, por exemplo, que sendo uma capital, um distrito federal dentro de um estado, é, a ideia era que fosse mais independente em relação às demais unidades federativas, né? Como aquela história de querer levar a CBF para Brasília para ela ser menos carioca. Não acredito que se continuasse no Rio, em qualquer outro estado, a capital seria bairrista, né? Em termos de dar apoio apenas para o estado onde ela estava. Mas eu acho que se nós não tivéssemos, se o Juscelino não tivesse tido essa ideia aí, vamos dizer assim, até megalômana, né? Nós estaríamos economicamente melhores hoje, viu, Beto? Eu não tenho dúvida disso. De qualquer forma, a principal crítica que se faz em relação a Brasília é que deixou os políticos muito distantes da realidade, né, Bontorim? Esse aqui é o ponto. Exato, Beto. O que acontece? Eles ficam a maioria do tempo lá, né, em Brasília, e longe dos seus estados, né, longe de seus redutos. E aí tem aquele problema de quando há eleições, eles simplesmente somem de Brasília e aí a capital federal vira terra de ninguém. E decisões e outras pendências importantes aí relativas ao governo, ao legislativo, ao judiciário, acabam sendo postas em segundo plano, né? Então, eu acredito que esse isolamento realmente é uma contribuição também para que esses políticos acabem se desligando emocionalmente de seus redutos, de seus estados, né? Certo. Tá bom. Cláudio, muitíssimo obrigado mais uma vez pela contribuição. Semana apenas começando, mês de abril indo embora aos pouquinhos e até amanhã. Ótima semana, amigo. Uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Muito bem. Deixa eu ver se eu já tenho contato com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula. Vai ter que Vou entrar de novo, né? Vai ter que entrar de novo. Por favor, Leilani, por favor. Hoje tem um assunto importante, aliás, é uma pesquisa que está chegando aí, trazendo números a respeito de benefícios, né, da atividade física para o sono, né? Aliás, o sono tem muita gente que tem dificuldade, né? Dormir na hora certa, ter uma boa qualidade ao dormir, né? Isso é muito importante, aliás, isso é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Afinal de contas, a gente precisa de descanso. O corpo é uma máquina, né? Precisa de alimento e precisa de descanso, obviamente, também. Daqui a pouquinho também a participação do nosso companheiro César Roberto, trazendo todos os resultados desse final de semana. Leilani, agora sim. Seja muito bem-vinda, Leilani. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para não falar nenhuma bobagem no começo do nosso programa aqui, que é o seguinte.
O estudo realizado pela Associação Americana do Coração mostra que exercícios de resistência, ou seja, agachamentos, flexões e levantamento de pesos, são movimentos que podem ajudar a adormecer melhor. Isso porque, nesses exercícios, nossos músculos produzem um hormônio chamado de adenosina, que nos deixa sonolentos. E aí, Leilani, qual o seu comentário a respeito dessa indicação aí? Bom, eu sempre defendo muito exercícios resistidos e que realmente eles cansam muito mais, né? Você deixa o seu corpo ali com uma necessidade de uma reparação, e essa reparação, essa síntese proteica e esse, vamos dizer assim, essa faxina e esse aumento dos seus hormônios para que você possa aumentar a sua síntese proteica e criar um músculo, tudo isso acontece na hora de sono, na hora que você dorme. Então, ainda tem uma pequena liberação do GH, não como uma criança em crescimento, mas nós temos sim, e são nas primeiras horas de sono. Então, olha como é importante você dormir cedo, para que você também possa ter essa reparação celular, muscular. Então, o exercício, essa comunicação entre músculo e cérebro, esse eixo músculo e cérebro, é extremamente importante. E falo mais uma vez aqui o quanto é importante você aliar suas caminhadas matinais com exercícios resistidos. E eu não preciso estar numa academia, eu posso estar usando o banco de uma praça, eu posso estar fazendo polichinelos, agachamento, afundo, em qualquer situação. Você pode estar dentro da sua casa, num parque, usando os recursos naturais ali. Então, o que é importante? Nós perdemos o som. Tá me ouvindo, Leilani? Tô ouvindo, tô Tá. aqui. Não, bacana, não, bacana. Não, tudo bem, que deu uma saidinha aqui. Sobre isso, Leilani, eu estava acompanhando, mesmo sem querer, uma conversa de 3 pessoas na semana passada a respeito do horário de frequência na academia. E como nós estamos falando disso, né, de dormir, as 3 pessoas, elas revelaram, assim, situações completamente Possível. Então ela tem que ir naquele horário se é a única oportunidade que ela tem. Então ela tem que ir às 6 horas da manhã, mas não seria o melhor indicado para ela. Mas ali ela tem que tomar cuidado sim e fazer exercícios onde ela mantém essa segurança durante a sua execução. Porque às vezes esse fator que ainda o remédio está ainda atuando no sistema nervoso, ainda ele não tá, você não está 100% acordada, você vai fazer um treinamento livre, pode colocar sim em risco. Então, é um fator que a gente tem que estar observando também. Como foi a sua noite? Como está a sua sensação aí de acordar pela manhã e treinar? Então, é importante você ouvir o teu corpo e ver e qual exercício para aquele dia. Se eu estou bem para puxar ferro, se eu estou bem para aeróbico, como é que tá? A minha cabeça, o meu corpo, como é que está esse controle sobre os meus movimentos? Mas a relação entre exercício físico é muito individual. Eu gosto de treinar mais para tarde, após umas 4 horas, depois das 6 horas eu também gosto de treinar força. Mas tem indivíduos que, se for treinar à noite, não dorme bem, fica muito agitado. Então, daí ele prefere fazer um exercício como yoga, um exercício mais respiratório como pilates, onde eu vou trabalhar a força, mas eu tenho ali uma respiração mais tranquila, uma música mais calma. Tem alunos. que ficariam excitadas, é isso? Sim, tem pessoas que ficam muito ligadas. Tem mulheres que falam: se eu treinar de noite, eu volto para casa e faço faxina. Então, para ela seria ideal ela fazer esse tipo de exercício pela manhã, porque daí ela tem um dia mais animado. Ela tem todos os neurotransmissores vão impulsioná-la para que ela possa ter um dia bem motivante e bem disposta para trabalhar, para cuidar da casa, para fazer as suas funções. E daí lá para as 7, 8 horas da noite, ela já está morrendo de sono. Então, para esse indivíduo, eu colocaria o exercício físico mais cedo, logo pelo período da manhã. Quando eu falo período da manhã, é até meio-dia ali. Então, não precisa ser 6 horas da manhã, porque às vezes 6 horas da manhã ela não está preparada, ela também não está acordada o suficiente. E ela precisa dessa disposição para treinar.
para ter realmente um ganho expressivo em seus músculos, ela precisa estar acordada, sentindo o movimento e concentrada, para que ela tenha ali uma otimização do seu treino, da sua consciência corporal. Mas sempre eu falo, Roberto, e o corpo se adapta, ele é muito inteligente, é claro, mas o que é mais importante é você se movimentar. Mas o sono é um fator primordial. Eu preciso arrumar o meu sono se eu quiser perder peso, se eu quiser melhorar o meu metabolismo. Então, se eu quiser ter um sono de qualidade, porque o sono, se você não dorme, você não repara células, tecidos, ossos, cabelo, pele, você tem que ter hormônio. Então, o sono é o primordial quando se fala de treinamento físico. Você dorme bem? Então, vamos começar olhando por aí. Eu preciso dormir bem. Então, hoje nós precisamos entender que até as nossas crianças precisam dormir antes das 10 horas da noite. Está havendo um declínio muito grande da saúde das nossas crianças por conta dos pais estarem colocando muitas atividades extracurriculares na vida de uma criança após o horário de escola, depois das 6, e elas estão indo dormir no horário dos adultos. E isso está tendo um declínio muito grande na parte cognitiva e aprendizado das crianças. Então, nós precisamos ter hábitos, resgatar os hábitos que são saudáveis mesmo, de criança na cama antes das 10 horas da noite. O adulto também tem que ter essa consciência que isso é saudável. E que não existe uma noite mal dormida e outra para suprir essas horas que não foram suficientes. Não existe esse banco de horas dentro do seu cérebro. Mal dormido é mal dormido, e isso tem efeitos deletérios no seu cérebro. Então, vamos ajustar o sono e colocar uma rotina de disciplinas de exercícios físicos, combinando isso com o seu metabolismo mesmo. Se for mais matutino, ou mais vespertino, ou mais noturno, mas vamos aliar isso e observar se o exercício não está roubando as suas horas de sono. Perfeitamente, analisamos aí. Deixa eu só te fazer uma pergunta que não dá uma pauta para um programa inteiro, obviamente, mas é apenas uma curiosidade. Você está falando em exercício resistido. Deixa eu te perguntar, esses dias eu me peguei numa postura totalmente incorreta quando eu estava andando, ou seja, uma postura um tanto cabisbaixa, assim, né? Com os ombros para frente, para baixo, prostrados. Como é que a gente faz para melhorar a nossa postura no dia a dia, assim, no andar, no sentar, Irani? Dá uma dica aí. Nós temos que olhar essa postura, nós precisamos trabalhar essa musculatura de sustentação. Por isso que eu falo que o Pilates é muito importante, porque ele educa o ser humano como um todo e reposiciona a tua coluna, a tua cabeça. Nós temos uma cabeça que pesa de 4 a 6 quilos. Tem uns cabeçudos aí que pesa mais, né, Roberto? Mas a cabeça, ela tem o seu peso. Então, quando ela está fora do seu eixo, você começa a ter um declínio ali, ó. Você começa a se curvar, uma postura inadequada e dores muito cervicais, né? Hoje, antigamente, procurava-se o médico com muita dor lombar. Era básico. Lombalgia era clichê, né? Dentro de um consultório ortopédico, por exemplo. Falava de postura, ai, minha dor lombar. Era lombar, nervo ciático, tudo concentrado mais na região mais baixa. Hoje, as procuras por ortopedistas e as dores crônicas estão em relação à cervical. E também vem dessa postura que eu estou perdendo o tônus, eu estou perdendo essa comunicação entre paravertebrais, abdômenes transversos, eu estou perdendo toda essa força da cintura escapular, cintura pélvica, que isso integra a tua postura. E nós trabalhamos muito forte essas questões posturais dentro do Pilates, que são músculos profundos, estabilizadores, e que te dão esse olhar para frente, esse ombro colocado no lugar, e esse abdômen lá para suas costas, né? Que a gente fala, um umbigo conectado dentro da sua coluna vertebral. Isso vai te dando suporte. Mas também os hábitos que nós estamos adotando hoje por smartphone, por celular, essa postura inclinada, porque fica o tempo todo olhando para baixo para uma tela, também está causando, sim, um aumento, um vício postural de umas, vamos colocar de uma década para cá, né? Não sei mais ou menos, mas antigamente nós não tínhamos tanta queixa em dores cervicais. Hoje na academia eu tenho muitas. Aí eu tô com a minha cervical doendo, antes era só lombar. Então é um ponto a se avaliar também, o quanto eu fico nessa postura no meu dia a dia, o quanto eu estou trabalhando nessa postura mais sentada sobre a minha lombar
do que nos isquios, que seria a minha posição correta, sentar sobre os ossinhos do bumbum. E o quanto tempo eu passo numa postura que a gente chama cifótica, curvado, olhando para um celular. Então, nós temos que fazer, Roberto, uma compensação postural. Nós temos que começar a devolver a postura, que seria natural, em pé, olhar para o horizonte, ombros encaixados, abdômen, para que eu possa ter um caminhar ali mais leve e um olhar para o futuro, e não olhar para o que já está sendo aí um vício de toda a humanidade, né? Tem razão, tem razão. É isso aí, é isso aí. Minha amiga, muitíssimo obrigado mais uma vez pela contribuição aqui no nosso Farol de Limeira. Daqui a pouquinho esse recorte da Leilani estará na barra de podcasts da Tribuna de Limeira e também do Farol de Limeira. Até uma próxima, Leilani. Ótima semana. Ótima semana a todos. Muito obrigada. Valeu. Essa treinadora física e comportamental, Leilani de Paula, falando conosco. Vamos agora ao boletim do nosso companheiro César Roberto e, na sequência, a conclusão do nosso programa com o comentário de Ricardo Galzerano. Ontem no Rio, hein? Meteu 5-1 no Juventude. E encerrando esta rodada ontem à noite em Goiânia, o São Paulo venceu o Atlético de Goiás por 3-0. Este jogo foi acompanhado pelo novo técnico do tricolor, Luiz Zubeldia, o argentino que chegou para substituir o Thiago Carpini, que foi já demitido na semana passada. Ontem, quem dirigiu o São Paulo contra o Atlético de Goiás foi o auxiliar Milton Cruz. O campeonato apresenta o Bragantino em primeiro com 7 pontos, Flamengo em segundo também com 7, Botafogo em terceiro com meia dúzia e Atlético do Paraná também com meia dúzia. São os 4 primeiros colocados da competição. Os últimos 4, Vitória em 17º com 1 ponto, Corinthians em 18º com 1 ponto também, Atlético de Goiás é o 19º sem nenhum ponto e o Cuiabá é o último colocado também sem nenhum ponto, muito embora com um jogo a menos. Campeonato Brasileiro da Série B teve início no sábado em Ribeirão Preto, Botafogo 1, América Mineiro também 1. O Novo Horizontino venceu o CRB das Alagoas por 2-1. O Operário de Ponta Grossa e Avaí 1-0 para o Operário. A Chapecoense venceu o Ituano por 3-1 em Chapecó. O Santos estreou até que bem, venceu o Paysandu por 2-0 na Vila Belmiro. O Amazonas foi derrotado pelo Sport Recife por 3-2. Ceará e Goiás ficaram no empate em 1-1. Mesmo resultado para Ponte Preta e Curitiba ontem em Campinas. E hoje Vila Nova e Guarani vão se enfrentar às 21 horas em Goiânia. E amanhã, encerrando esta primeira rodada, Brusque e Mirassol jogarão em Santa Catarina. Beto, Paulista da Série A4, a divisão que o Galo disputou e foi rebaixado, né? Jogos da semifinal, final de semana, SKA Brasil 0. Francana também 0, jogo lá em Santana do Parnaíba. Rio Branco de Americana 1, 15 de Jaú 1, jogo disputado em Americana no sábado. Jogos de volta marcados para o final da próxima semana. Paulista da Série A3, Beto. Votuporanguense jogando em Votuporanga venceu o Desportivo Brasil por 1-0. O jogo de ida havia sido 0-0 em Porto Feliz, portanto, Votuporanguense é um dos novos integrantes da Série A2 do ano que vem. E Esporte Clube São Bernardo 1, Grêmio Prudente 2. Jogo de ida havia sido 2-1 para a equipe do Grêmio Prudente. Portanto, Votuporanguense e Grêmio de Presidente Prudente disputarão a Série A2 da próxima temporada. A Internacional, Beto, inicia nesta segunda-feira os preparativos visando o jogo de estreia na Série D do Brasileiro. Sábado próximo agora a Inter vai enfrentar o Pouso Alegre no Limeirão. No último sábado, a Inter fez um jogo treino contra a Caldense e venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo meio-campista Cezinha. Já na semana anterior, a Inter havia enfrentado o Ituano também em jogo treino e venceu o time de Itu pelo placar de 3-2. Foram 14 novos contratados que chegaram à Internacional para esta Série D, viu, Beto? Esses novos contratados vêm, né, para dar uma nova cara ao time do Leão da Paulista na Série D da atual temporada, que eu repito, começa neste próximo final de semana. É isso aí, são as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade.
Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa segunda para todo mundo e uma boa semana também, e até amanhã, se Deus quiser. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Diz uma historinha popular que quando alguma coisa está pegando no seu pé, você deve dar um pontapé. Mas se a coisa estiver carregada e um pontapé não resolver, dê no pé, saia de fininho. É mais ou menos isso que o presidente Lula faz sempre que a coisa aperta. Está difícil dar no pé, dar um pontapé, desculpe. Porque dar pontapé está difícil porque ele está sem peso político, tanto populacional quanto no Congresso Nacional. Ele tem apoio apenas no Judiciário, no Supremo. Então ele está dando no pé. Pode ver, toda vez que surgem uns problemas no governo dele, que hoje é um desgoverno, porque há brigas internas entre membros do governo, entre partidos que o apoiam, tem aí a votação novamente da tal do saidinha de presos, tem o ajuste fiscal que está indo ladeira abaixo, e tem vários outros pequenos projetos, mas de grande importância, que estão periclitando no Congresso. O que faz o Lula? Lava as mãos e viaja. Viaja para cá, viaja para lá, vai numa fábrica onde não tem muita gente, lá em Goiás, inaugurar uma nova fábrica de processamento de carne, vai para a Colômbia, sem contar as viagens para o exterior, é claro. A coisa aperta, Lula dá no pé e deixa os seus ministros e seus líderes governamentais tentarem resolver, porque ele não tem mais aquele peso pessoal para fazer valer a sua opinião. Mais ou menos como aquele sujeito que está sendo apertado dentro do lar pela esposa, pelos filhos, por uma série de coisas erradas que ele tem feito. Ele pega, sai de fininho, vai tomar uma cerveja no bar. Aí passa um tempinho e volta para casa para ver se as coisas acalmaram. É assim que o Lula tem feito. Não é o melhor caminho para se administrar um país. Até a imprensa adestrada, como diz o jornalista Fernão Lara Mesquita, que eu respeito, até a grande imprensa adestrada está percebendo isso e está começando a levantar críticas a esse governo, depois de passar quase um ano e meio só o defendendo.